crente que está nos ajudando, né? E quero deixar aqui todo o nosso reconhecimento, em primeiro lugar, pastor Samuel, que começou tudo isso lá, ainda com restaurando a escola bíblica, trazendo, né, esse tempo aqui aos domingos, e pessoas foram agregando, e a Elisângela tinha isso no seu coração também. E a gente, como pastor, às vezes a gente tem uma tendência, né, de segurar as coisas meio na mão da gente, né? É difícil soltar, mas está aqui, ela encarou, está organizando, e muito melhor do que a gente poderia fazer. Eu louvo a Deus por sua vida. Amém? Então, essa é a nossa aula inaugural. Mas a partir do ano que vem, quero que você se programe. Nós não sabemos ainda exatamente como vai acontecer, um dia, 2 dias ou mais dias. Mas eu gostaria que você se apaixonasse pelas Escrituras, se apaixonasse pela Bíblia e decidisse mergulhar, não apenas em estudos que possam trazer uma transformação intelectual, um conhecimento que vai nos inchar. Não é isso. É trazer uma revelação divina para descobrirmos 100% quem nós somos, quem é Deus e qual é o propósito nessa terra para todos nós. Coloque-se em pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor para esse tempo aqui, Pai, de compartilhamento da Tua palavra, de compartilhamento das Tuas coisas. Deus, na certeza, Senhor Jesus, de que o Senhor nos tem guiado, o Senhor nos tem conduzido, o Senhor realmente nos tem orientado. E o que nós pedimos, Senhor, é que o Senhor nos transforme, em nome de Jesus. Vai quebrando mais paradigmas na nossa vida. Vai, Espírito Santo, nos transformando de dentro para fora. Vai nos colocando no prumo. Vai nos orientando, Senhor, de forma que nós possamos cegamente te seguir, cegamente seguir as Escrituras, e isso possa nos construir ainda mais, em nome de Jesus. Esse tempo é teu, assim como tudo na nossa vida é teu, Senhor. Pai, enche de graça essa equipe, Senhor, que tem trabalhado. Enche de graça essa equipe, Senhor Jesus, que tem decidido, Senhor, deixar a sua contribuição, estabelecer um legado, Senhor Jesus, para próximas gerações. Fazer com que o Senhor seja conhecido e glorificado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pode ficar à vontade. Bom dia, graça e paz. Quero pedir licença a todos para agradecer a presença do meu pai aqui hoje conosco. É uma honra tê-lo aqui conosco, pai. Você está feliz? Eu estou feliz. Glória a Deus. E como o apóstolo falou, né, é um sonho que Deus coloca, mas a palavra de Deus fala que é Deus quem coloca em nós tanto querer como realizar. Então esse realizar é dele. Só através dele nas nossas vidas. Então vamos lá, nós vamos receber hoje um ensino tremendo sobre a ressurreição dos mortos, o que acontece depois que nós morremos, sobre juízo. E é um ensino que tem tanta confusão, porque tem tantas séries, tantos filmes, há tantos que abordam sobre esse tema, mas que muitas vezes nós não temos a firmeza na palavra. E as pessoas falam, eu conversei com muitas pessoas nesses dias, e vocês receberam aquelas perguntas que a gente passou nas mídias, e diz que depois que nós morrermos, nós dormiremos. Diz que nós vamos para um tal lugar. Então, a gente vê que há muito diz que, né? Há muita falta de certeza e de convicção de pessoas que nós conversamos, inclusive, que fazem parte, né? Que conhecem a palavra. Mas hoje, então, nós vamos aprender para valer aquilo que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus nos ensina nesse tempo sobre esse ensino. E eu sei que no decorrer da aula, conforme eu for falando, vão começar a surgir na sua mente alguns questionamentos. Mas assim, segura, aguenta até o finalzinho da aula, porque eu acredito que até o final todas essas dúvidas vão ser sanadas. E se houver,
mas algo que nós possamos esclarecer, nós vamos procurar esclarecer. Então, o ensino da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, eles estão na lista das doutrinas fundamentais. Existem 7 doutrinas fundamentais que o livro de Hebreus, ele cita. Hebreus 6, 1, 2 fala a respeito dessas doutrinas. E o ensino da ressurreição dos mortos e do juízo eterno são 2 delas, que é um ensino que toda igreja precisa conhecer. Então, ao lado da pregação da conversão, do arrependimento, é um dos mais importantes ensinos. Então, nós, como igreja, precisamos aprender a respeito da ressurreição. E é algo tão importante, é um tema tão importante, que o apóstolo Paulo, ele dedica o capítulo 15 de 1 Coríntios para fazer uma defesa a respeito da ressurreição. Porque muitos ali, eles estavam levantando em meio à igreja uma heresia, dizendo que Jesus não havia ressuscitado. Então ele faz essa defesa. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos todos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que Cristo ressuscitou, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Então, o que Paulo está falando aqui? Acordem, porque se Jesus Cristo não houvesse ressuscitado, não teria por que nós crermos, não teria por que nós continuarmos caminhando, a nossa fé não teria sentido. De que adiantaria eu crer se após a morte Jesus não tivesse ressuscitado? Eu também estaria morto nos meus pecados, como ele fala, Porque é na ressurreição que Jesus vence o pecado e vence a morte. E na ressurreição que vem todas as promessas que você conhece na palavra de Deus para a tua vida. Então, é isso que ele fala. Então, essa ressurreição de Jesus, ela testifica o poder de Deus sobre a morte. Então, o poder de Deus também do medo que a morte gera. Porque se Jesus, ele não tivesse vencido, se ele tivesse pecado, a morte teria retido Jesus. Mas a morte não pôde reter ele. Por isso, ele ressuscitou e reina sobre a vida. E sobre a morte também. Mas Deus, será que ele criou o homem para morrer ou para viver? Parece uma pergunta tão óbvia, É claro que Deus criou o homem para viver. Então Deus criou o homem com vida. Deus, no plano de Deus, ele não criou o homem para morrer. Ele criou ele com vida, com a vida de Deus dentro dele. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus soprou nele o fôlego de vidas. O que aconteceu? Quando esse homem pecou, ele agasalhou a semente do pecado. A semente que foi oferecida por Satanás. E imediatamente a morte entrou no espírito do homem. Entrou e penetrou do espírito do homem. E o que aconteceu? A vida de Deus saiu. Então esse homem, ele ficou morto. Morto da vida de Deus. Ele não tinha mais a vida de Deus. Essa morte que ele sofreu, essa morte espiritual, ela não contaminou apenas o espírito. Ele sofreu a morte espiritual. E essa morte veio para a alma do homem e contaminou também o corpo do homem. Então Deus criou o homem para viver. Isso é algo que está assim latente no homem. Nós vimos como o homem foge desse momento da morte. Porque no coração do homem ele quer viver. Porque ele busca isso, porque a morte é algo que não é natural do homem. Deus criou o homem para viver. E por isso que o homem fica sempre tentando prolongar e prolongar e prolongar a vida. Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O texto aí está certamente morrerás, né? Mas esse texto no original grego, ele não é certamente morrerás. Talvez os tradutores eles acharam que havia uma redundância. Mas o correto é morrendo, morrerás. O que significa isso? Que morrendo espiritualmente, você certamente morrerá fisicamente. Então nós precisamos primeiro ter clareza do que é a morte na Bíblia. Tá? Então a morte na Bíblia, ela não é e nunca foi extinção. Tá? A morte na Bíblia significa separação. Muitas pessoas acreditam, creem que morreu e tudo acabou. Mas o homem, ele é eterno, de qualquer forma. Então, a morte é separação. Separação do quê? Da fonte de vida de Deus. Tá? Então, todo homem que nasce, ele nasce já morto. Separado, porque ele não tem a vida de Deus quando ele nasce. Ele nasceu, ele é pecador, ele nasce morto, sem essa vida de Deus. Então, um exemplo é uma planta. Então, digamos, se eu tirar uma planta de um galho, uma planta de uma árvore, e eu colocar essa planta na água. E eu vou cuidar dessa planta, e cuido dela, e troco a água, e cuido dessa planta. Mas, a cada dia, ela vai perdendo a vida. Até que um dia, ela morre. Por quê? Porque ela está desligada da fonte de vida. Então, esse é o destino do homem sem a fonte de vida, que é Deus. Ele está já preparado para morrer, né? Cada homem da raça humana, todos os homens, nascem separados dessa fonte de vida. E por isso que morrem. Morre porque está separado dessa fonte de vida. Se ele não aceitar, por livre-arbítrio, por livre escolha, a solução de Deus para a morte, depois que ele morrer, ele vai para a morte eterna, então, que é a separação eterna da fonte de Deus. Então, ninguém vai para o inferno por causa de pecado. Vocês acreditam nisso? A solução para o pecado, Jesus já resolveu há mais de 2000 anos atrás. As pessoas vão se não se arrependerem, se não tomarem, né, o antídoto para a serpente. Por quê? Porque Jesus, ele pagou o preço, né? Então, eu falo assim, se você for picado por uma serpente, o que você precisa tomar? Tomar um antídoto. Adianta eu correr atrás da serpente para matar a serpente depois de ser picada? Eu vou morrer da mesma forma, né? Então, a solução para a morte, a solução para o pecado, Jesus já nos deu há 2000 anos atrás. O que eu preciso é me arrepender, é reconhecer, tomar o antídoto que é o sangue de Jesus, né? Que é entregar a minha vida para Jesus. Então, a solução para a morte é Jesus. O que Jesus disse em João 11, 26? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus está falando que se eu creio nele, ele está falando isso já no presente, porque eu vivo, tá? Eu creio, eu vivo, eu recebo a vida em mim. E ainda que eu morra fisicamente, eu viverei também eternamente. Tá? Jesus falou em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala, ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que a raça humana perdeu lá no Éden? A vida. Qual é a única forma do homem receber novamente essa vida? É Jesus Cristo. Só Deus, não é religião, como o apóstolo Ivo falou, só Deus pode nos trazer de volta essa vida. Por isso Jesus falou, eu sou caminho. Não existe religiões que nos levem a Deus. Eu sou a verdade, só existe uma verdade, não existem várias verdades.
E eu sou a vida. Você quer ter vida aqui e vida eterna é através de mim. Então, Ele te dá essa vida de volta, essa vida de Deus. Quando eu creio que Ele verdadeiramente levou sobre si todos os meus pecados. Que Ele liquidou a minha dívida. Eu falo para as meninas, elas estão acostumadas a ouvir tantas vezes eu falar isso na célula. Eu pergunto o que nos diferencia de todas as outras religiões. Nós somos a do substituto. Nós somos a religião do substituto. Nós temos aquele que nos substituiu no nosso lugar. E Ele liquidou toda a dívida. Eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Apenas crer nisso. Mas quando eu creio nisso, a minha vida novamente é reconciliada com Deus. E a vida de Deus passa a fazer parte de mim. Eu recebo a regeneração. Eu sou novamente gerada. E recebo essa tão grande salvação. Mas para nós entendermos melhor tudo isso que nós estamos falando, o que acontece, o que vai acontecer depois quando eu partir daqui, Jesus nos contou uma história. E somente Jesus poderia contar essa história. Ora, Lucas 16, 19 e 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura de linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, aqui já vem a confusão, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora é este consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. E disse-lhe ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muitas pessoas chamam essa história de parábola, mas não é uma parábola. É uma história que Jesus contou. Uma parábola, ela nunca dá nomes próprios. Aqui, Jesus, ele fala de um mendigo chamado Lázaro. Se fosse uma parábola, Jesus diria assim, um certo homem mendigo. Nós não temos só o nome de Lázaro, mas nós temos também Abraão, que é citado. E temos também o rico, porque o rico ele se nomeia como descendente de Abraão, quando ele chama Abraão de pai. E numa parábola, nós sempre temos figuras que representam algo. Por exemplo, uma parábola que vocês conhecem do semeador, que saiu a semear. A própria parábola explica, a semente é a palavra. As aves do céu são o maligno. Então, é uma história que o Senhor Jesus nos contou para nos ensinar, né? Mas, primeiramente, nós vamos precisar entender que algumas passagens bíblicas, elas tiveram o seu texto mudado e prejudicaram o entendimento. No Antigo Testamento, por causa da tradução da Vulgata Latina, feita por Jerônimo, e no Novo Testamento, a Septuaginta, na tradução bíblica do hebraico para o grego. E quando nós não entendemos o significado original, nós olhamos para essas palavras com o mesmo significado. E é isso que gera muitas vezes tanta confusão. Então eu vou colocar aqui alguns termos e nós vamos aí depois olhar de novo para aquela história de Lucas. Sheol e Hades. Sheol é no Antigo Testamento, no
hebraico. E Hades é no Novo Testamento, no grego. Hades e Sheol, eles representam um lugar. Só que não tem tradução. Porque é como eu dizer Brasil. Então, Brasil tem tradução? Não tem tradução, né? Ele é um lugar. Então, para que a gente possa entender didaticamente, nós chamamos de lugar dos mortos. Quando eu falar Sheol ou Hades, é esse lugar dos mortos. Tá? Então, o Hades ou Sheol era um lugar no centro da terra, que a palavra de Deus diz abaixo. Abismo. Esse abismo nós lemos que foi citado ali por Jesus, tá? Nessa passagem. Onde ele diz que havia um abismo entre o seio de Abraão e o lugar de tormentos. Tártaro também é falado ali, e é o mais profundo abismo. Então, o Tártaro é o lugar onde estão aprisionados os anjos que cometeram tal rebeldia contra o Senhor que eles estão lá, em prisões, né? Em prisão extrema, né? Em prisão eles não podem sair de lá. Aí nós temos o termo Guiena ou Tofete, que é também conhecido como Vale de Mon. Tá? Então, esse que é o inferno, esse que é o lago de fogo, tá? Então, a gente sabe que, nós vamos ver isso também, que não tem ninguém nesse lugar ainda, né? Mas quem vai inaugurar será o anticristo e o falso profeta. Mas, lá em Jerusalém, ele era um lugar físico, que ficava fora das muralhas de Jerusalém. Então, nesse lugar, eles colocavam todo tipo de lixo. Eles lançavam ali cadáveres de pessoas que eles consideravam indignas, de animais, restos, toda espécie de imundícia era colocada nesse lugar. E eles usavam para alimentar o fogo enxofre. Então, Jesus fala desse lugar como símbolo da separação eterna de Deus. Um outro termo que a gente ouve bastante, que vem do latim, é inferno, que também significa regiões inferiores. Então, toda vez que falar inferno, está se referindo ao Guiena, né? Ou então as regiões inferiores, né? Então, aqui nós temos, você tem uma imagem, deixa eu ver se a Gabi colocou aí. Então, a Bíblia diz que eles iam para baixo, tá? Então, a pessoa morria, seu corpo era enterrado, né? E ali, vocês estão vendo ali, Hades ou Sheol, por causa do termo. Então, todas as pessoas que morriam até Jesus iam para o lugar de tormento ou para o seio de Abraão, que também é conhecido também como paraíso, tá? Então, todas as pessoas que morriam, que não criam na provisão de Deus, iam para o local de tormentos. Aqueles que criam na provisão de Deus iam para o seio de Abraão ou paraíso. Qual era a provisão de Deus? Então, como que era lá no Antigo Testamento? O que as pessoas precisavam fazer? Elas precisavam ir no templo e fazer os sacrifícios de animais. Lembra que eles tinham que fazer os sacrifícios até Jesus? Só que antes de Jesus, esses sacrifícios, o que eles faziam? Eles apenas cobriam os pecados. O sangue dos animais podia lavar a eles os pecados deles? Não. Mas eles criam nessa provisão de Deus. Eles acreditavam naquilo que Deus falou. Então, a salvação desde Adão até hoje sempre foi pela fé. Nunca foi pelo aquilo que o homem fez, mas a fé na provisão de Deus, aquilo que Deus fez por nós. Então, as pessoas iam então para um desses lugares, tá? E o que a palavra diz ali? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro. Então, aqui nós já temos uma confusão. Porque a tradução no original, tem algumas traduções que eu pesquisei que está no Hades, mas a grande maioria eu acho que está no inferno. Tá? Então, está ali, ó, no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. É no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos. Então, o rico está ali, nesse lugar dos tormentos, e ele ergue os olhos. E ele olha para quem? Ele olha para Abraão. E ele fala ali com Abraão. Tá? Isso nos mostra também que é um pouquinho mais abaixo, ali o lugar de tormentos do seio de Abraão. E ele viu de longe Abraão.
E nós vemos então que Abraão e Lázaro estão ali nesse paraíso, tá? Então no Hades estão em tormentos, ele olha e fala ali com Abraão. Então nós vemos aí que são 2 lugares, mas no mesmo local, tá? Onde eles podem ali conversar. E viu ao longe Abraão. Então vocês acham que Abraão, ele estava no céu? Abraão estava no céu? Vamos participar um pouquinho aí. Vamos acordar. Será que Abraão estava no céu? Né? Então, no lugar de tormento, eles se olham ali. E ele fala, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Então, ele é descendente de Abraão. Ele chama Abraão de pai. E o que ele fala? Pois estou atormentado nessa chama. Então, nós vemos ali que o rico ele já estava atormentado. Ele já estava num lugar de tormentos. Aí o que Abraão responde no verso 26? Entre nós e vós está posto um grande abismo. Então aqui ele fala do abismo também, tá? Aí o que ele fala novamente? Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa do meu pai. O que ele estava querendo? Que ele mandasse Lázaro para a casa do pai dele, para levar a palavra para a família dele, para que não viesse para aquele lugar. Porque ele fala, eu tenho 5 irmãos. Então, repare a consciência que ele tinha. Ele estava nesse lugar, mas ele tinha consciência? Tinha. Ele sabia que ele estava lá, porque ele estava lá, ele sabia. Nós vemos ele falar assim, pai Abraão, eu estou injustamente aqui, peça para que façam oração lá e eu saia desse lugar. Ele não pede nada disso. Ele pede o quê? Que Lázaro vá até a casa do pai dele e fale, leve essa palavra. Talvez ele lembre ali de tantas oportunidades que ele perdeu e que ele não aceitou, né? Mas ele pede. Então ele se preocupa ali com os cinco irmãos e a gente percebe também que depois que a pessoa morre, ela não tem mais o que fazer, né? Então olha o que Abraão disse para ele. Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Em outras palavras, eles têm a palavra de Deus, eles têm a Bíblia, eles têm a mensagem, eles precisam ouvir. Mas ele insiste. Ele fala, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Mas Abraão deixa claro que morto nenhum pode voltar. Aí ele responde, se não ouvem Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ele falou assim, a única forma que um morto poderia voltar é se ressuscitasse algum morto que estão aqui. Mas eles não estão ouvindo, eles não querem ouvir. Né? Então Jesus ele nos explica muitas coisas nessa história. Para começar, ele fala, né, que não tem como voltar sem ressuscitar. Né? A partir do momento que partiu daqui, o estado que a pessoa está ali já está determinado. Então, após a morte, não há mais o que fazer pela alma das pessoas. Nós vemos também que esse rico, ele tinha total consciência de por que ele estava lá. Então, a pessoa aceita esse lugar, ela sabe por que ela estava lá. Nesse momento, toda aquela mentira, muitas vezes aquele engano do inimigo, né, cai por terra, porque realmente ele reconhece que está ali porque não aceitou. Então, todas as pessoas que morriam, elas iam para esse lugar, tá? Para o seio de Abraão ou para o lugar de tormentos. Quando Jesus morreu, ele morreu primeiro a morte espiritual. Depois Jesus morreu a morte física. E ele desceu aos infernos. No credo católico, vocês já devem ter conhecido, ouvido, que eles falavam assim, né? Desceu à mansão dos mortos. Né? Desceu à mansão dos mortos. A tradução aqui também, olha como traz confusão. A tradução diz desceu aos infernos. E inferno nós vimos que não tem ninguém lá. Né? Jesus desceu ao Hades. Então, olha só, que diz Efésios 4, 7 a 10. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto
ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Quem que subiu? Jesus. Mas antes de subir, o que ele fez? Desceu às partes mais baixas da terra. Tá? Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu. Então, nós vimos nessa palavra que Jesus desceu ao Hades. Eu não sei vocês, mas eu sei que há muito tempo eu ficava me perguntando assim, o que Jesus ficou fazendo 3 dias? Porque a palavra de Deus diz que ele ressuscitou ao 3º dia. Ele ficou no Hades ali 3 dias. Então, o que Jesus foi fazer lá? 1 Pedro 3, 8, 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, novamente não é essa tradução, é no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Judas 6. E a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, essa palavra fala do que Jesus fez ali. Essa palavra diz que Jesus pregou aos espíritos em prisão. No original, a palavra pregou não é essa palavra que está aqui. Essa palavra, ela fala que Jesus proclamou. Então, Jesus, ele vem proclamar a sua vitória. Porque ninguém, no universo inteiro, não há ninguém que não saiba do que Jesus venceu na cruz. Não há ninguém que desconheça esse fato. Tá? E essa palavra aqui está falando que Jesus foi. Então, não aqueles que estavam lá no seio de Abraão e não aqueles que estavam no lugar de tormento. Mas ele foi e fez uma anunciação para aqueles anjos que cometeram tal pecado que estão ali no mais profundo abismo. Foi ali que ele foi fazer essa proclamação, tá? Nós não vamos entrar nisso, mas esses anjos foram anjos que, como diz aqui Judas, que deixaram o seu domicílio natural. E eles, como diz a palavra ali, diz, abandonaram o seu próprio domicílio e Deus tem guardado eles em algemas eternas. Então, é esses que Jesus vai e faz essa proclamação. Vocês lembram da passagem lá dos demônios, lá de Gadara? O que eles pedem para Jesus? Por favor, não nos mande para o abismo. Eles estavam pedindo, não nos mande para esse lugar. Porque eles sabiam que se eles fossem, Jesus mandasse eles para lá, eles não poderiam sair. Então, em seguida, Jesus pega todos aqueles que estão no Hades, ali, no lugar do seio de Abraão, tá? E Jesus diz assim, agora eu substituí o sangue dos animais que cobriam seus pecados, tá? Meu sangue foi derramado. Porque quem que estava lá no seio de Abraão? Abraão estava lá, quem mais estava? Noé estava? Adão? Eva? Josué? Jeremias? Isaías? Todos aqueles que creram na provisão de Deus, certo? Que haviam recebido aquela cobertura. Eles estavam lavados no sangue de Jesus. No céu entra quem tem pecado? Não entra. Não entra quem tem pecado. Eles podiam ir para o céu? Não podiam. Mas a partir desse momento, Jesus substitui o sangue da expiação. Jesus substitui aquele sangue dos bodes, aquele sangue dos animais que eles sacrificavam. E ele agora entrega o próprio sangue
para que as pessoas que estavam ali aguardando a salvação, porque creram na provisão de Deus, eles então que estavam salvos, né? Olha o que diz Hebreus 10:4. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, até ali, eles faziam sacrifícios. Então, eles não poderiam ir para o céu. Eles tinham aquela cobertura. Né? É como que quando você vai no restaurante e aquela toalha está suja, e o garçom chega e coloca uma toalha limpinha em cima da mesa. Está limpo? Está por baixo a sujeira. Né? Então, Jesus, agora ele lava. Né? Ele entrega o sangue da expiação. Então, ele leva agora para o terceiro céu, ou também conhecido, né, como paraíso, todos aqueles que estavam ali no seio de Abraão. Tá? E fecha o seio de Abraão. Então, não há ninguém lá no seio de Abraão. Não há ninguém lá nesse lugar. Tá? Mateus 16:18 é uma palavra muito conhecida nossa. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, novamente é uma tradução errada, é as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Eu sei que nós usamos, eu não digo que é errado, nós falamos que nós avançamos contra o inferno. Mas o que Jesus quis dizer aqui é, a partir de agora, ninguém da igreja vai para o Hades. Agora o meu sangue já foi derramado. Fechou o olho aqui, a alma e o espírito vão estar lá no céu, diretamente com o Senhor. O que Paulo disse? Eu prefiro deixar esse corpo e estar com Cristo. E onde está Cristo? Lá no seio de Abraão? Cristo está no céu, né? À direita de Deus Pai. E é onde Paulo desejava estar. Nesse lugar. Tá? Então, cada um aqui da igreja que a gente fala da igreja do Senhor, daquele que crê no Senhor Jesus, tá? Que adormece, é lavado pelo sangue do Senhor Jesus e está diretamente com Ele. Tá? Nós vemos muitas vezes o termo adormece. Tá? Olha o que diz em 1 Coríntios 11:30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Toda vez que a Bíblia falar dormem, ela está falando dos salvos. Tá? Então, quando Paulo fala aqui daqueles que dormem, ele está falando daqueles que estão salvos. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, naquela passagem que ele vai ressuscitar o irmão ali de Marta e Maria, e ele fala que Lázaro dorme e eles não entendem, eles estão falando do sono da morte, porque eles estão falando justamente dessa morte, porque ele era salvo. Né? Mas então, toda vez que nós ouvirmos esse termo, dormir só significa que são aqueles que estão salvos. Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-lhe, dizendo, nem ao menos temes a Deus? Estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhes respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aí? O ladrão subiu ou desceu? Subiu? Subiu ou desceu, será? Quem acha que ele subiu? Quem acha que ele desceu? Glória a Deus. Então, o ladrão, ele teve uma experiência singular. Porque se Jesus falou hoje, gente, Jesus foi no mesmo dia para o paraíso, ele demorou 3 dias. E Jesus falou para ele o quê? Hoje. Onde era o paraíso até então? Até Jesus descer? No Hades. Então, ele desce também.
O ladrão foi o que teve a experiência mais singular, que é o último que nós temos notícia que foi para esse lugar. Ali o ladrão na cruz, ele se reconhece como pecador. Ele diz para o outro, olha, nós merecemos essa cruz, mas ele não merece. Ele reconhece Jesus e ele pede para Jesus, né? Então, o ladrão, então, ele desce, tá? Mas depois ele sobe também, quando eles são todos lavados. Então, onde está o paraíso hoje? Nós temos ali a imagem. O paraíso ali é o terceiro céu. Então, nós temos o primeiro céu. O primeiro céu é aquele que nós vemos, a atmosfera. O segundo céu é a estratosfera. É onde nós podemos ler também lá em Efésios, que Paulo fala que a nossa luta é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, esse é o lugar onde ficam também esses demônios. E por isso que quando Deus exterminar tudo isso vai ser exterminado, porque tudo isso está contaminado. E o terceiro céu, que nós sabemos que é um lugar acima, tá? Que é conhecido então como o lugar de Deus, que é o paraíso, que é o lugar de habitação de Deus, que é para onde vão agora todos os salvos. Todos os que foram lavados. E olha o que Paulo fala em Coríntios 12, 2, 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Vocês veem que Paulo, ora ele fala paraíso, e ora ele fala terceiro céu, que é o mesmo lugar. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Então, por causa de tudo isso que aconteceu, desse pecado que entrou na raça humana, Deus ele fez um programa. Então, a ressurreição, vocês sabiam que é um programa? Então, a ressurreição é um programa, tá? Porque a morte, ela entrou no espírito do homem, contaminou também a alma e contaminou o corpo. E para isso nós precisamos entender, porque nós estamos falando tanto da ressurreição, o que é ressurreição? Tá? Então, quando nós estamos falando ressurreição, Quando nós estamos falando de ressurreição, nós estamos falando do corpo, da alma e do espírito novamente juntos. Isso é ressurreição. E nós não podemos confundir ressurreição com regeneração. Porque regeneração é no espírito. E a ressurreição é quando os três novamente vão se encontrar. Tá? Então, o corpo está enterrado, mas a parte imaterial, que é a alma, e o espírito, que vão estar lá no céu ou nesse lugar de tormentos. Tá? Então, quando acontecer a ressurreição, é isso que vai acontecer. É novamente os três juntos. Então, quando o homem pecou, Deus, ele trouxe vamos dizer, uma solução para as três áreas que foram contaminadas do homem. O espírito, a alma e o corpo. E nessa mesma ordem acontece, né? Então, no espírito é a regeneração. Então, é a doação da vida espiritual. Lembra que o homem havia perdido aquela vida, então a vida de Deus volta para esse homem, tá? Por isso que Jesus falou, eu sou a vida, como nós falamos. Então, essa vida de Deus vem para o homem. A alma é a santificação. Então, é a solução de Deus para a nossa alma que foi impregnada com a morte. A nossa alma, ela gosta de coisas que geram morte. Né? A nossa alma gosta de comer aquilo que não deve comer. Né? Ela se atrai por coisas que nos levam à morte. Então, a vida de Deus, ela começa a entrar, a penetrar em mim, na minha alma também, a influenciar a minha alma para ter esse processo de santificação, onde Deus vai trazer novamente aquela imagem e semelhança que foi perdida. A imagem e semelhança foi perdida no Éden. Então, Deus começa a trazer de novo, né, nesse homem, a imagem e a semelhança. E a solução para o corpo, esse corpo também que sofreu a consequência do pecado, é a ressurreição, que é a solução para a nossa morte física. Então, olha o que diz Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus, como esses mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos,
tanto dos justos como dos injustos. Lembra que eu perguntei para vocês se era só os salvos que ressuscitavam? O que essa palavra diz? Que haverá ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Então, a palavra justo, todas as vezes que nós lemos a palavra justo, está se referindo àquele que está salvo. E ele é justo por quê? Porque ele foi justificado por causa daquilo que Jesus fez. Ele olha para nós e nos vê como justos. Então, toda vez que nós vemos justos e injustos, salvos ou não salvos, ou ímpio, né? Ou justo, está falando a respeito daquele que está salvo ou não. Então, aqui, ele está falando que haverá ressurreição tanto daquele que é salvo e como daquele que não é salvo. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa palavra está falando de ressurreição ou de regeneração? Regeneração? Quem acha que é regeneração? Ressurreição? Olha só. Quem ouve a minha palavra e crê. Um dia você ouviu a palavra? Você creu? Você tem a vida eterna? Tem, é no presente. Nós já recebemos a vida de Deus em nós. Nós temos a vida eterna. Nós temos o Espírito. Isso está no presente aqui. Pedro está falando, né? João está falando aqui a respeito da vida eterna que nós recebemos. Ele fala, não entra em juízo. Por que não entra em juízo? Porque aceitou o juízo que Jesus recebeu no teu lugar. É por isso que você não entra em juízo. E nem em condenação, como ele fala. Agora sim, em João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Aqui está falando do quê? Da ressurreição. Da ressurreição para a vida ou da ressurreição para a morte. As duas ressurreições. Mas o que é isso que ele está falando? Aqueles que tiverem feito o bem vão ressuscitar para a vida. O que é fazer o bem? Será que nós temos que fazer coisas para ser salvos? João responde para nós o que é fazer o bem. João 6, 28 e 29. E dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? Aí ele responde, não falta um culto no domingo, precisa ler a Bíblia no mínimo 5 vezes, jejuar, orar, praticar boas obras. É isso que ele responde? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, essa é a obra de Deus. É isso que nos salva. O que você precisa? Crer. É crer simplesmente na salvação. E o programa de ressurreição que eu falei para vocês, não tem como nós passarmos esse programa aqui. Isso vai ficar para o ano que vem. Aliás, assim, hoje vocês estão recebendo assim, ó, uma gotinha, vamos dizer assim, um pouquinho. Né? E não foi fácil conseguir colocar tudo isso aqui numa aula, né? Mas daquilo que a gente vai receber. Mas para que você saiba do programa da ressurreição, a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Então, nós estamos falando da ressurreição de todos aqueles que estão salvos. Ela não acontece de uma vez só. Ela acontece em 4 fases. Tá? Primeiro, Jesus, Cristo. O que a palavra de Deus diz? 1 Coríntios 15, 23. Mas a cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. O que ele está falando aqui? Que na vinda de Jesus não está falando do arrebatamento, porque quando fala da vinda de Jesus é a segunda vinda de Jesus, tá? Ele fala de todos os santos, desde Adão até o último, que morrer lá na tribulação, tá? Então, em outra etapa, vai ser a igreja. Nós vamos ver em cada etapa quando vai ser essa ressurreição.
Terceira seria as 2 testemunhas que estarão pregando lá em Israel na grande tribulação. E os últimos que vão ressuscitar são os santos que morreram lá no Velho Testamento e também todos aqueles que morrerem na grande tribulação. Tá? Então, após o milênio, o que vai acontecer? Todos os ímpios da face da terra serão exterminados. Segundo Pedro 3,7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Como eu falei, tudo será exterminado, guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. Aí, então, nós temos a segunda ressurreição. Então, essa segunda ressurreição é a ressurreição daqueles que não estão salvos. Tá? É a ressurreição, mas para a segunda morte. E essa ressurreição, ela não acontece em etapas. Ela vai acontecer de uma vez só. Eu ouvi algo que eu achei bem interessante, que diz assim, que quem nasce uma vez, morre 2 vezes. E quem nasce 2 vezes, morre só uma vez. E é uma verdade, né? Porque aquele que nasceu de novo, nasceu, primeiramente no seu nascimento aqui, né? Físico, nasceu espiritualmente, ele só vai sofrer uma morte, né? Então, o capítulo 20 de Apocalipse, ele discorre sobre tudo isso. Eu coloquei aqui uma parte, tá? Em que todos os ímpios serão ressurretos. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite são atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e pela cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Eles estavam como? O que essa palavra diz? Eu vi os mortos. Eles já estavam sem a vida de Deus, eles já estavam separados, eles estavam mortos, mas eles foram ressuscitados. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. O que você recebeu? Vida. Abriu-se o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou você pode chamar de segunda ressurreição. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, após a ressurreição, essa segunda ressurreição, o Senhor, então, ele instala o juízo do grande trono branco, onde todos, lembra que nós vimos naquela imagem que estavam ali no lugar de tormentos? Então, esses todos que estavam ali nesse lugar de tormentos, eles ressuscitam. E eles estão diante de Deus. Eles não estão ali ressuscitando para mudar, para sair, para serem salvos, vamos dizer assim. Eles já estão condenados. E os livros são abertos, porque Deus é justo. E é a prova daquilo que eles fizeram, das suas obras, porque a palavra de Deus diz que foram julgados segundo as suas obras, tá? Então, esse livro é aberto e Deus também vai mostrar o grau de tormento, porque é diferente a obra de que cada um fez aqui, tá? Então, esses corpos, eles ressuscitam. E Jesus fala que esse lugar, que é o inferno, eles recebem corpos para esse inferno. Assim como nós vamos receber na ressurreição corpos preparados, corpos ressurretos, corpos glorificados, preparados para esse tempo que Jesus tem. Então, é um corpo também preparado para o inferno. E Jesus fala, então, em Mateus 9, 43 a 48. Se a sua mão o fizer tropeçar, corta. É melhor entrar na vida mutilado do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se seu pé o fizer tropeçar, corta-o. É melhor entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser lançado no inferno, onde seu verme não morre
e o fogo não se apaga. E se seu olho o fizer tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Gente, esse discurso é duro. Mas Deus, Ele não nos dá essa informação para nos aterrorizar. Ele nos dá porque nós precisamos despertar. Nós, como igreja, perdemos a explicação do inferno. Nós não pregamos o inferno. Nós não falamos. E essa semana, eu dando um estudo, eu fiquei impactada com uma frase do discipulado que uma das mulheres me falou. Ela falou, eu convidei elas para virem na aula, né? Falei o tema. Ela falou, Elisângela, antigamente as pessoas morriam de medo do inferno. Hoje todo mundo pensa que está no céu. Hoje todo mundo acha que é salvo. Eu falei, meu Deus, que verdade. E nós, como igreja, precisamos despertar. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte. Ezequiel 34:11 diz assim, Deus falando, vivo eu, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Por que razão morrereis, ó casa de Israel? Vocês sentem o coração de Deus chorando. Deus, Ele não se compraz, Deus não deseja. Deus fala assim, por que vocês vão morrer se eu estou dando a vida? Eu estou oferecendo para vocês. Mas vocês precisam se arrepender. Vocês precisam converter-se. Então nós precisamos realmente nos balançar. Eu sei que essa aula realmente balança os nossos alicerces. Eu sei que não é fácil de ouvir. Mas nós precisamos realmente ser impactados com essa palavra e nos dispor. Para que o mundo também ouça essa palavra, porque ele precisa de você para ouvir essa palavra. Por isso que eu preciso colocar esse ensino. E eu creio que Deus nos direcionou a isso. A iniciar com esse ensino. Porque esse é um fundamento da fé cristã. Nós precisamos ter ele claro, porque eu não tenho como ensinar, como passar, se eu não tiver isso claro, né, no meu coração. Mas esse ensinamento realmente precisa fazer parte da minha vida. Precisa fazer parte do meu discurso de salvação. Que eu falo não é de salvação, é principalmente de senhorio. Quando eu recebo um Senhor, não um Salvador só. Mas que precisa estar na minha vida. Então o teu coração precisa sair daqui queimando aqui, hoje. Queimando para falar da palavra de Deus para as pessoas. E entender que é a tua boca que Deus vai usar, que Deus quer usar. Né? Que nós possamos, mesmo como Paulo falou, que ele sofria as dores de parto. Nós precisamos gerar no reino do Espírito. Ganhar as vidas para as pessoas e tirar os óculos voltados para nós mesmos. Porque muitas vezes nós só queremos nos alimentar. Nós só queremos receber. E não damos o alimento. E não damos a palavra. Então, também é para nós parar de olharmos somente para nós. E olhar para aqueles que Deus tem colocado na nossa vida. E que precisam da tua palavra para receber. Né? E isso me leva também a buscar, sim, uma vida de santidade. Porque não tem como falar de Jesus sem viver uma vida de santidade. Sem que a glória dele apareça na tua vida e na minha vida. Sem que isso seja mesmo um discurso verdadeiro. Uma realidade, né? Uma realidade de purificação de vida, de transformação de vida daquilo que ele já fez na tua vida e na minha vida. E para encerrar, eu quero ler com vocês, então, o texto de Apocalipse 22, 16 ao 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a árvore, a água da vida. Quem que está fazendo o convite?
Quem que está dizendo vem? O Espírito e a noiva. Quem é a noiva? Somos nós, igreja. O Espírito não diz vem sem a noiva. A noiva não diz vem sem o Espírito. Deus fez dessa forma. Um Deus que fez um plano perfeito. Uma salvação, um plano maravilhoso com um cordeiro perfeito que é Jesus Cristo. Ele escolhe nós imperfeitos para levar essa palavra. Por isso nós precisamos entender, você leva a palavra e o Espírito faz com que ela gere no reino do Espírito. Por isso diz o Espírito e a noiva, essa obra nós fazemos juntos. Nós precisamos, né? Tem uma palavra que diz em Isaías, como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos lançar a semente, levar a semente, que é a palavra, e o Espírito vai trazer essa vida para essa semente. Por isso o Espírito e a noiva dizem, vem. A nossa parte, então, é obedecer a palavra. Então, ser crente de verdade, para encerrar mesmo, né? A gente fala para encerrar e fala mais um pouquinho, né? Ser crente significa crer que Cristo ressuscitou e vive. Eu creio que hoje nós tivemos um nível a mais de entender o que é realmente essa ressurreição nas nossas vidas. A sua ressurreição, ela viabilizou para que nós pudéssemos ser participantes também da ressurreição dele. Jesus Cristo foi as primícias. Se tem o primeiro, terão o segundo, terceiro, nós somos os próximos, né? Mas Cristo é as primícias e nós também vamos ressuscitar, porque ele ressuscitou, eu creio que eu também ressuscitarei. E assim alcançaremos a vida eterna. E essa vida eterna é na presença de Deus. Amém. 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 Eu ia dizer, né, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, tá? Talvez alguns estão com a mente girando aí, né? E alguns foram expandidos no seu entendimento, né? Assim como aqueles que fizeram parte aqui desse tempo que nós tivemos juntos, que aí olhando assim foram quase 4 anos, né? Quanta coisa nós aprendemos, e eu sei que alguns puderam aprender mais hoje pela manhã. Então, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Glória a Deus. Tenham coragem. Amém. Glória a Deus. Amém. Não, mas é isso. É isso. Os fariseus, eles conheciam todinha a lei. E o que a multidão falava quando olhava para os fariseus? Eles não são como os fariseus. Jesus não é como eles, porque ele mostra pelas suas atitudes aquilo que ele prega, né? E é isso, então não tem como nós falarmos se a nossa vida não testificar aquilo que nós pregamos, né?
Amém. Então a Duda. E realmente, mas vocês perceberam que por causa das traduções que fica a confusão? Para o terceiro céu, para o paraíso. Alma e espírito. Tá? O corpo ainda está enterrado esperando a ressurreição, né? Alma e espírito estão com o Senhor lá no terceiro céu. O Hades é todo lugar, né? Não o seio de Abraão, mas o lugar de tormentos, quem não tem Jesus, que é como se fosse uma sala de espera para o inferno. Tá? Porque esse lugar as pessoas estão indo ainda, estarão indo todos os ímpios, todos os não salvos, que só irão para o lago de fogo depois do trono branco. Quer falar, Cristina? Deu para ouvir, gente? Então, né? Oi. O único que ressuscitou, tá? Em corpo é Jesus até hoje. Ninguém recebeu o corpo ainda ressurreto. Só Jesus. Jesus, ele andou 40 dias. Oi? Não. Mas todos os do Antigo Testamento, Elias, Jeremias, que estavam no seio de Abraão. Ah, tá. Mas ainda não receberam. Ninguém recebeu o corpo. A Bíblia diz que Jesus é a primícia, tá? Espírito e alma, tá? Esse corpo ressurreto é só depois, a partir da primeira ressurreição, que só vai acontecer. A Bíblia diz, primeiro vai ser aqueles que morreram em Cristo, né? A igreja, e tem aquela ordem, tá? Mas é só Jesus que ressuscitou. Quando Jesus andou 40 dias aqui, depois da ressurreição, ele andou aqui nos mostrando para a humanidade como que vai ser o corpo após a ressurreição. A Bíblia diz o quê? Jesus aparecia no meio deles, atravessava a parede, né? Jesus daqui a pouco não estava, subia. Então, é esse o corpo da ressurreição, ele não tem limitações físicas que nós temos aqui. Jesus estava mostrando para eles como que vai ser esse corpo glorificado que nós vamos receber depois. Mas até hoje, o único. Cristo é as primícias, a Bíblia diz. É o único que ressuscitou, né? Teve pessoas, você vai ver na Bíblia que Lázaro foi ressuscitado, não foi? Lázaro, e teve Elias, e teve outros. Mas eles ressuscitaram e um dia voltaram a morrer. Elias foi arrebatado, nem em espírito, mas nesse caso, mas não em corpo ainda, ressurreto. Só contribuindo aí com a tua dúvida, pensando em Elias e Enoque, né? Existem alguns teólogos, né? E daí não entrar muito nesse assunto, que falam sobre as duas testemunhas e que pode ser que sejam eles que vão pregar e vão ser vistas por toda a terra, e a gente fica pensando, como que vão ser vistos? Internet, televisão, hoje tudo online, que vão morrer, para que eles recebam também esse corpo glorificado. Não vamos entrar assim na profundidade, mas só para você entender. Isso. E vão receber esse corpo. Eles não têm esse corpo glorificado. Só Jesus que é a primícia. Aí é no arrebatamento da igreja, tá? Porque vai ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, porque ele fala Cristo, as primícias, depois aqueles que não vão anteceder aqueles que dormem os mortos salvos, mas aí não é a segunda divisão de Jesus, porque é no arrebatamento, no abrir e fechar de olhos, mas aí vai subir também, né? Porque vai receber esse corpo glorificado. Para ser arrebatado, ninguém pode subir se não receber um corpo novo, né? Esse corpo aí glorificado, né? Vai ser também, né? Porque aqueles que estiverem vivos, eles vão ser arrebatados. Então, eles já vão passar daqui para lá, né? Mas aqueles que morreram, digamos, da igreja, se é aquele que já morreu da igreja, ele vai ressuscitar. E aqui ele vai subir, né? Em arrebatamento, né? Só que
Só que isso nós vamos ver ano que vem, porque são em fases. Porque o arrebatamento, aí eu tenho que dizer no que eu creio, no que a palavra diz. Eu creio que é antes da tribulação a igreja, tá? Aí a segunda vinda de Jesus é depois. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, porque ele vem, que nós vimos ali, quando termina o milênio, tá? Então, quando Jesus vem para arrebatar a igreja, não é considerado segunda vinda, tá? Aí ela no final, mas aí é um tema que nós vamos precisar aí aprender, né? Aí nos aprofundar mais. Sim. Top, gente. É para mexer mesmo. Para mexer mesmo. Agora, olha o que eu vou dizer para você. Tem problema você crer de uma outra forma, biblicamente embasado? Não. Porque biblicamente existem outras formas. A gente vai passar aqui uma convicção dentro daquilo que a gente crê. Agora, eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. Beleza. Tem base bíblica para isso. Esses dias alguém disse para mim assim, mas eu creio que vai passar pela tribulação. Eu falei, mas tá tranquilo, fica você, eu não quero passar, né? Eu não quero, quer passar, passa. O que é importante? Que nós vamos nos encontrar no céu, está tudo tranquilo. Então, duas coisas bem importantes que eu quero registrar. A primeira, você viu que a Elisângela falou algumas vezes aqui, tal expressão está errada. Jamais ela está querendo dizer que a Bíblia está errada, viu, gente? Não é isso. É que quando você começa a estudar os termos, você vai vendo como a gente perde nas traduções. E até chegar no português, houveram algumas traduções. E existem expressões que determinadas línguas elas não alcançam. Então, o tradutor, ele adequou da melhor forma para que fique um pouco mais acessível. Vocês viram que tem várias versões da Bíblia, né? Mesmo no Brasil. A Nova Linguagem, a Revista Atualizada, são termos que eles vão adaptando. Então, quando você for estudar como é isso que a gente vai fazer, tenha lá 2, 3 traduções para você ir consultando. Isso na internet é gratuito. Você nem precisa gastar com isso aí. Está lá na internet. Várias traduções. Amém? A segunda coisa, eu não lembro agora o que eu ia falar. Que barbaridade. Era isso? Assim. Nós começamos pelo final, em tese. Então, a gente fica perdido quando fala dessas coisas. Por quê? Porque nós perdemos o ensino sistemático, o aprendizado sistemático da Bíblia. E é isso que a gente está resgatando. Amém? Então, vem a partir de 2025, isso aqui não é um curso que nós estamos dando. Precisa se tornar a cultura da nossa igreja, aprender a palavra, viver pela palavra, embasar pela palavra, é para todos. Por isso que a gente vai tentar se abranger da melhor forma possível para que todos tenham acesso, tenham oportunidade de aprender. É só para nós? Não, se tem alguém que quer aprender conosco, venha, não há problema. Mas é algo específico para a igreja, para a doutrinação da igreja, para o ensino da igreja. Mas se alguém quiser aproveitar, está tudo tranquilo, tudo 10. Amém? E para fechar, a gente precisa colocar o Senhor no lugar dele. O que aconteceu com a igreja, e tem acontecido com a igreja de Cristo, é que aquele que era o princípio se tornou o fim. Então nós resolvemos fazer um monte de coisa com a vida da gente. E depois que nós fizermos os nossos planos, então a gente tem essa questão da religião que vai nos garantir o céu. E aqui a gente viu que não é bem assim. No princípio era o verbo. Deus precisa ser o princípio de todas as coisas. Amém? De noite nós vamos falar mais sobre isso.
Amém. Você tinha alguma... Tranquilo? Tranquilo. É. Sim. Agora estão. Ah, sim, entendeu? Agora como as coisas aconteceram. Isso, pelo sangue de Jesus. É isso, perfeito. É isso. Aham. É isso aí. Muito jóia. Isso. Essa palavra que você está falando, ser com tua boca, uma tarefinha, então, que o prof gosta de dar tarefa. Leia o capítulo 10 de Romanos, que diz que se com tua boca confessares, até mais ou menos eu acredito que ele até o verso 14, e procure a palavra Salvador. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus como teu Senhor. Aí você vai lendo todo o texto ali, e Jesus é receber verdadeiramente, como o apóstolo falou, o senhorio. E o senhorio significa o quê? Que não adianta, como Jesus falou, só falar de mim. Mas eu preciso realmente receber esse senhorio sobre a minha vida. Ele é meu dono. E a minha vida precisa ser dessa forma. Amém. Pode falar, irmã. É verdade. E cada vez a gente vê mais, eu tenho falado, falo para a Gabi, eu falo com a Cris, que a gente conversa bastante, né, sobre isso, e cada ministração que a gente vai recebendo, que a gente tem recebido. E o último louvor que nós estamos cantando bastante, né, gastarei a minha vida, a gente vai entendendo cada vez mais que não é sobre mim. Quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você precisa entender que essa vida aqui é para ser gasta não para você. É pelo reino, é entregar a tua vida em favor do Senhor. Amém. Amém. Deixa eu só compartilhar algo assim que está muito assim no meu coração. Não é Deus que está falando, não, no meu coração. Mas uns 4 anos atrás, Deus colocou uma palavra no meu coração, baseada em Deuteronômio 32:2, quando a palavra fala assim: goteja a minha doutrina como a chuva. Né? E eu compartilhei essa palavra aqui no domingo na direção dessa necessidade da igreja, no modo geral, de voltarmos para a palavra. E eu lembro quando eu terminei, desci, o apóstolo Horácio estava aqui, e ele falou assim para mim: antes de você começar a compartilhar, a minha vontade era gritar para você e dizer: essa é a palavra. Né? E eu sei que a percepção que eu tive naquele dia é que Deus estava fazendo algo conosco. E Deus estava levantando pessoas como provisão dele, né, com esse ministério específico, para que nós voltássemos a esse ensino. Né? E eu sei que a Elisângela é uma das pessoas, né, a gente reconhece isso, essa capacitação, esse ministério de mestre na vida dela, assim como outras pessoas. Né? E eu sei que Deus está fazendo isso, vai fazer. Por isso, realmente, né, aquilo que a gente tem falado, tem essa expectativa a partir do início do ano, mas a gente mede o tempo assim muito por causa do nosso calendário humano, nossa racionalidade. Mas compreenda, então, o tempo de Deus para a igreja, para as nossas vidas, que já começou e a gente vai caminhar nele, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Aqueles que caminharam com a gente, né, nesse tempo aí, que nós fizemos apenas um panorama, né, e vimos todos os livros da Bíblia, né,
A gente tem um grupo lá no WhatsApp, hoje nós estamos encerrando, eu queria honrar a vida de vocês, porque domingo após domingo nós estivemos juntos, e a gente vai fazer como diziam lá numa associação, a gente vai fazer uma festiva, uma reunião festiva, né? Eu tenho um certificado para entregar para vocês, e a gente vai combinar lá, mas glória a Deus pela vida de todos, e vamos estar juntos aí, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, como sempre temos falado aqui, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, Ele é o ensinador. Pai, nós te louvamos porque nessa manhã fomos tão ensinados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que essa palavra não seja apenas letra, não seja apenas conhecimento intelectual, mas seja a vida do Senhor em nós, de tal forma que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Pai, o nosso coração anseia, Pai, a nossa alma, o nosso sentimento, o nosso corpo anseia pelo dia em que estaremos contigo eternamente. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo. Vá na paz do Senhor.